Oi, pessoal! Estamos hoje com mais um episódio do Quem Lidera é Ela. E hoje eu tenho a honra de receber aqui comigo Ana Cláudia. Ela vai contar um pouquinho pra gente sobre a trajetória dela, sobre a história dela, como que ela chegou até o cargo que ela lidera hoje. E também ela vai contar pra gente sobre um pouquinho do que ela faz ali no LinkedIn, que eu sigo, né? Que é o trabalho dela com storytelling, muito interessante. E Ana, seja muito bem-vinda. Gabriela, muito obrigada. Primeiro, queria agradecer o convite, dizer que eu estou muito honrada de estar aqui. É sempre muito gostoso fazer essa troca. Falar sobre a trajetória da gente é uma coisa sempre gostosa, né? Eu comecei como advogada e eu sempre sonhei trabalhar em empresa. Nunca tive vontade de fazer o concurso público, ao contrário da maioria dos meus amigos da UERJ. Então, eu sempre pensei em trabalhar numa empresa. E comecei trabalhando em empresa de auditoria. Fiquei 4 anos como auditora. E eu digo que quando eu trabalhei com auditoria, eu aprendi 2 coisas principais. Primeiro, ter uma visão numérica que nem todos os advogados têm. Entender um pouco de contabilidade, entender um pouco de resultado, de coisas que são importantes para o executivo, né? Sim. E segundo, essa adaptabilidade, porque lá eu tinha que trabalhar com times diferentes todas as semanas. Então, cada vez que ia um time para campo, levava equipes diferentes. E com isso, você acaba sendo uma pessoa mais flexível, que me ajudou muito em outras oportunidades depois. Depois de ficar 4 anos numa empresa de auditoria, eu fui chamada para trabalhar numa empresa de TV a cabo. E fiquei 2 anos lá, e onde eu fui chamada para abrir um departamento jurídico interno. Foi um super desafio, porque eles tinham uma empresa que tinha 2 anos de existência, e eles tinham escritórios externos que trabalhavam para eles, mas eles não tinham um departamento jurídico interno. E como tinha sido publicado o Código de Defesa do Consumidor e já tinha um número de processos de consumidor muito grande, eles entenderam que precisavam ter um departamento interno e me convidaram para abrir esse departamento. Então, foi uma experiência maravilhosa, sabe, de organizar o departamento, um desafio, assim, do zero. Bacana. E foi muito legal. Desculpa, mas você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 26 quando eu fui para lá. Gente. Fiquei 2 anos até os 28. Nossa, que bacana. Nova, já pegando um desafio desse tamanho. Sim. Aí de lá, eu fui chamada para trabalhar numa empresa de telecomunicações, onde eu fiquei 5 anos. Foi também um desafio muito grande, porque era uma empresa recém-privatizada, naquela época que tinha aquelas competições entre as teles, então foi uma oportunidade muito boa, onde eu pude aprender bastante de regulatório, né, de consumidor, de CONAR, porque eu também fazia defesa oral no CONAR sobre propagandas. Foi uma experiência bem diversa. Fiquei lá 5 anos, até que eu recebi uma proposta para ser diretora jurídica numa grande empresa do setor elétrico. E foi até bem interessante, porque na entrevista com o Headhunter, ele tinha sido incumbido de encontrar um homem de cabelo branco, porque queriam, naquela época, né, a gente está falando isso de 20 anos atrás, eles queriam um homem, essa era a encomenda que tinham feito para ele. E de cabelo branco no sentido de ter bastante experiência. Eu tinha 32 anos e era uma mulher. Mas com uma bagagem ali considerável, tanto que ele te chamou, né? Mas ele me chamou, né, pelas indicações que ele recebeu a meu respeito, pelo meu currículo, mas quando ele me viu pessoalmente, ele falou, olha, sinto muito, mas eu acho que não vai ter a menor chance, porque você é mulher e nova. Nossa, aquela balde de água fria, né? Exatamente. Aí, como minha mãe me ensinou a nunca desistir de nada, eu fiquei olhando para ele, fiquei esperando o que viria depois. Ele disse, não, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar você para entrevista, a chance de você entrar é praticamente nenhuma, mas é uma experiência nova para você, então você vai fazer a entrevista. Eu fui fazer a entrevista, Gabriela, e no mesmo dia me ligaram para dizer que eu tinha passado para ser diretora jurídica dessa empresa. E foi uma experiência maravilhosa para mim. Eu estou lá nesse grupo há 20 anos, comecei com distribuição de energia, depois passei para geração de energia, trabalhei com comercialização, transmissão e agora voltei para distribuição novamente. Então, estou há 20 anos trabalhando no setor elétrico, que é uma coisa que me faz muito feliz. E é isso, a minha trajetória foi toda em empresa, sempre no mundo corporativo. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto de falar sobre o mundo corporativo, porque é algo que permeou toda a minha carreira desde que eu entrei na faculdade. Sempre mirei o mundo corporativo. Gente, que bacana. Tô aqui assim, não sabia de nada, então eu tô absorvendo ainda a história toda. E assim, eu sou curiosa por idades, tá? Por uma questão pessoal, porque eu sou muito nova e assumi um cargo de liderança também muito nova, então essa questão sintoniza comigo, conecta comigo. Então você se tornou diretora com quantos anos? 32 anos.
gente, eu acho muito, assim, eu acho nova, porque 32 é muito nova mesmo, mas assim... Ainda mais naquela época, né, 20 anos atrás. Não era comum uma mulher... Para mim foi uma grande honra, né, ter tido oportunidade. E assim, fui também acometida pela síndrome do impostor, que é muito natural quando a gente assume cargos de liderança. Então, naquele primeiro momento, eu pensei, será que eu sou capaz mesmo, né, Gabriela? Eu acho que muita gente sente isso. Sim. E dei o meu melhor, pensei, já que eu estou aqui, eu tenho que fazer o meu melhor. Eu lembro que no início eu saía do trabalho todo dia meia-noite, porque eu sentia que eu não podia errar, não podia dar errado. Tinha que dar o seu máximo, e muito máximo. Além do seu limite, para poder mostrar que você, mesmo sendo mulher e sendo nova, estava ali. Exatamente. E deu certo, né? Porque se eu estou lá há 20 anos, funcionou. Com certeza. E acho que para além do local onde você está. Né? Então, assim, a sua trajetória foi bem além, pelo menos eu olhando de fora, da empresa onde você atua atualmente, né? Então, por exemplo, eu te conheci não foi pela empresa, foi pelo conteúdo que você publica ali no LinkedIn. A gente vai voltar aos assuntos de liderança, mas eu quero ir um pouquinho para esse papo, porque é um papo que me atrai, né? Entender, que é sobre o storytelling, né? Que você conta histórias do universo corporativo, do dia a dia, só que é de uma forma assim tão tranquila de ler, fácil de ler e que conecta com a gente, de verdade, assim, inspira, influencia a gente. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa vontade de escrever, se isso sempre te acompanha, se foi natural para você, e aí você começou ali a digitar e falou, eu vou publicar isso aqui. Como é que foi também a sensação de vou começar a publicar, como é que vai ser recebido? Hoje eu vejo lá, todo mundo ama ali o que você posta, já tem bastante gente seguindo, comentando sobre isso, mas como é que foi esse começo, assim, para você? Então, primeiro, Gabriela, tem uma coisa interessante, assim, eu sou uma pessoa muito observadora. Eu falo bastante, mas eu gosto muito de ouvir e de observar. E como uma pessoa observadora, eu estou sempre vendo histórias por onde eu passo, porque se você para observar, você sentar num restaurante, por exemplo, sozinho e observar, você vai descobrir uma história ali na mesa do lado, né? Sempre tem alguma coisa acontecendo ao seu redor. E eu sempre gostei muito de contar histórias. Então, em todo lugar que eu ia, as pessoas diziam, chegou a Ana. Ana, qual história você tem para contar? Contadora de histórias. Eu gosto. E, um determinado momento da minha vida, eu resolvi publicar um romance. Pensei, bom, se eu gosto tanto de ouvir e contar histórias, eu vou escrever minha própria história. Escrevi um romance. 2 anos depois, escrevi outro romance. Mas eu pensei, poxa, já que eu tenho essa facilidade de escrever, já que eu gosto de contar histórias, por que eu não posso usar isso para ajudar outras pessoas que estão no mundo corporativo e que não têm a experiência que eu tenho? E quando eu olhava o LinkedIn, eu via muita gente fazendo publicações técnicas, né? E como uma generalista líder de uma empresa, eu pensava, bom, sempre vai ter alguém que vai falar melhor do que eu sobre propriedade intelectual, porque vai ser um especialista. Vai ter alguém que vai falar melhor do que eu sobre arbitragem. E sobre o que eu posso falar, que eu posso agregar na vida das pessoas e que eu tenho uma experiência para contar. E aí eu uni as duas coisas. Eu pensei, bom, eu consigo ver histórias ao meu redor, eu tenho experiência com gestão, então eu vou trazer as histórias que eu já vivi como uma forma de aprendizado para as pessoas. Bacana. Comecei a escrever e sem muita pretensão, despretensiosamente, e foi dando certo. Na verdade, Gabriela, eu vou te falar, quando eu publiquei o meu primeiro livro, várias pessoas me perguntaram, como você teve coragem de publicar? Eu tenho um livro escrito, mas não tenho coragem, porque eu tenho medo de ser julgada, que depois que está escrito não dá para pagar. Então, as pessoas têm muito essa preocupação. E eu lembro que uma vez eu fui ler um livro, aquele livro bem famoso, O Sol é para Todos, que é um livro aclamado, né, que é best-seller até hoje, vende muitas cópias até hoje, e me indicaram, eu li e eu não gostei do livro. E eu pensei, já aconteceu comigo também com outro livro aclamado, que eu não vou citar o nome. Exato. E eu pensei assim, bom, se a escritora que escreveu esse livro fosse minha amiga e tivesse me mostrado o manuscrito, talvez eu tivesse dito para ela que o livro não era bom. E olha o que ela teria perdido. Então eu pensei, não existe, na verdade, um livro bom, um livro ruim, não existe um texto de LinkedIn bom ou ruim. Né? Existe aquilo que se conecta com as pessoas. Pode se conectar com mais pessoas, com menos pessoas, mas você tem que se conectar. Verdade, perfeito. Perfeita colocação. Eu concordo assim 1000%, e você me lembrou uma história pessoal minha. Eu escrevo desde muito pequena. Desde muito pequena mesmo. Assim, eu tenho um livrinho que a minha mãe mostra pra mim, que é um índio. E aí conta a história do índio, o índio fazendo isso, fazendo aquilo, o índio não quer tomar banho, não sei o que. E no final, a última página é Eu Sou o Índio.
eu era o índio da história. E é um livro muito bonitinho que eu fiz todo o desenho e tal. E ela conta que desde pequena eu escrevo muito, eu adoro escrever. E aí eu escrevi um livro, já escrevi vários, na verdade ainda não publicados. Mas assim, eu escrevi um. Infantis? Não são infantis, são livros profundos, em algum nível até um pouco densos de leitura. Uma leitura, enfim, vou falar um pouquinho disso aqui. É um pouco profundo. E aí eu dei pra minha mãe ler. Ou seja, a pessoa que mais me ama na face da terra, eu dei pra minha mãe. Falei, mãe, toma, lê, vê o que você acha. E era um livro voltado para autoconhecimento. E aí a minha mãe falou assim pra mim, minha filha, vou ser sincera com você, eu não gostei. Caraca, aquilo isso acabou com você, né? Acabou comigo, fui pra terapia. Eu faço aqui na terapia, gente. É a segunda vez que eu faço isso, mas enfim. Fui pra terapia, falei, nossa, ela não gostou, o que eu vou fazer? Aquele livro é minha alma. Aí eu tive que ir na terapia dissociar o livro, porque eu tava tratando ele como se fosse uma Horcrux do Harry Potter. Sei, sim. Que ele bota um pedaço da alma dele no objeto. Então era como se fosse isso, era como se ela estivesse me criticando, só que não, ela explicou, eu nunca fui de ler autoconhecimento, livro de autoajuda, nunca foi o meu perfil, achei muito profundo, e eu sempre tenho umas sacadas meio profundas demais, minha mãe não. Nem dei tanto. Eu quero ficar no raso, para com essas profundidades, e é o meu perfil. Só que uma outra amiga minha, eu dei um trechinho pra ela só ter um gosto. Sim. E ela já gostou, por quê? Porque ela tem essa pegada mais profunda, sabe? Claro. E aí é onde você sintoniza com Fala isso que mais você sobre falou. o leitor, né? Muito mais. Do que sobre quem escreve, eu acho. Porque tem que ter essa conexão. A pessoa tem que ler e entender que, de alguma forma, ela está conectada. Eu acho que eu acabei conseguindo fazer isso porque eu trago histórias reais. As histórias que eu publico ali são sempre histórias verídicas, só que eu mudo o tempo e o nome das pessoas para que ninguém seja identificado. Então, alguma coisa que eu posso dizer que aconteceu há 20 anos atrás pode ter acontecido na semana passada, ou alguma coisa que eu digo que acabou de acontecer pode ter acontecido 10 anos atrás. Porque o meu objetivo é que não expor ninguém, mas é sempre uma história real. E eu sempre trago ali algum aprendizado real que eu tive com aquela história. Porque, no fundo, acontecem coisas muito parecidas em todos os lugares, né? Quando a gente fala de ambiente de trabalho, e aí eu posso estar ajudando. Muitas pessoas me mandam mensagem no privado dizendo, nossa, sua mensagem foi perfeita, eu vivi isso e não tinha essa perspectiva. Sim, várias vezes eu li os seus posts ali e aí eu fiquei refletindo, né? Eu sou uma pessoa reflexiva, eu acho que quem gosta desse aspecto de leitura e de ensinamento, de extrair ensinamento a partir da leitura, faz um trabalho reflexivo ali depois. Isso. Então, eu li já vários textos e eu fiquei pensando, só que eu achei que era too much eu ir ali no privado e tietar. Deixei pra fazer isso agora, né, no pessoal, mas enfim, realmente é algo que conecta. Eu acho que a sua escrita tem ajudado muitas pessoas, sejam elas líderes ou não, né, porque... Eu escrevo para os dois públicos, realmente. Líderes da própria vida, né, eu falo, você falou que você tem formação em psicologia, né? Tenho. Eu tenho uma irmã que é psicóloga, então isso me levou para vários caminhos na vida ali, todos os testes de autoconhecimento ela foi aplicando em mim quando ela fazia formação, então eu fui levada a me conhecer muito também por conta dela. Sei. E eu acho isso muito bacana, porque você traz ali uma perspectiva muito humana nos seus textos, né, de compreender o outro, e que não é uma coisa tão presente no universo corporativo, assim, na minha visão, tem uma dificuldade, né, e para você é uma coisa fácil, né? Eu não sei se é fácil, mas eu fui aprendendo ao longo do tempo. Eu fiz uma vez um curso, que eu gosto de contar, fiz um curso de executivos na empresa, e uma determinada instrutora, eu não quero citar o nome dela, porque ela não me autorizou, mas enfim, uma pessoa que eu admiro muito, ela fez o seguinte exercício com a gente na sala de aula, só tinha executivo na sala de aula. E ela disse assim, olha, a gente tem que tratar os nossos liderados de acordo com as preferências deles, né? Então, por exemplo, um gosta mais de ficar nos bastidores. Se você pegar aquela pessoa e colocar para fazer uma apresentação, não vai ser um presente para ela. Um gosta mais de uma sala grande, né? O outro gosta mais de um título, o outro prefere um aumento de salário. Então, cada pessoa é de um jeito. E aí, ela fez um exercício para ilustrar para a gente como que cada pessoa reage de uma forma diferente a uma determinada situação.
E o exercício era o seguinte, ela dizia pra gente assim, vou fazer com você o exercício e com as pessoas que estão ouvindo. Imagina que é aniversário de casamento seu, 5 anos de casada. E você quer fazer uma surpresa para o seu cônjuge, levando ele para jantar no mesmo restaurante onde vocês se conheceram. E quando chegou um mês antes do dia desse jantar, você ligou para o restaurante e pediu para fazer uma reserva especial numa mesa específica embaixo da janela. Deu o seu nome e o seu telefone. 15 dias antes, você ligou novamente e confirmou a reserva. Estava confirmada. Uma semana antes, você ligou novamente e confirmou a reserva. Estava confirmada. Chegou, enfim, o dia do jantar. Você sai com o seu marido e diz, hoje nós vamos jantar no lugar que eu escolhi. E você pede um táxi e pede diretamente para esse restaurante. Quando chega lá, o seu marido, que bacana. Aqui, você sim, eu quis fazer um jantar especial no lugar onde a gente se conheceu. E quando você entra no restaurante, tem uma pessoa lá dentro do restaurante que está recepcionando, um hostess, e ele pergunta, pois não? Aí você diz, olha, eu sou a Gabriela, eu tenho uma reserva no meu nome para um casal. Ele vai lá, olha no livrinho, no caderno, e não encontra o seu nome. Não estou encontrando nenhuma reserva no seu nome. Não, só pode procurar porque está aí. Eu liguei, eu reservei, eu disse até qual mês eu queria, eu confirmei. Não, mas isso, infelizmente, senhora, não tem a reserva no seu nome. O restaurante está lotado e já tem gente esperando para a segunda fila, para a segunda etapa. Aí você, mas como? Eu tenho certeza absoluta, eu liguei, eu confirmei. Ele diz, a senhora deve ter falado com o Reinaldo. Isso, eu falei com o Reinaldo. Pois é, o Reinaldo trabalhava aqui até a semana passada, mas ele foi desligado. E como ele ficou muito aborrecido, ele rasgou os papéis com todas as reservas. Portanto, infelizmente, a sua reserva não está colocada. E aí ela fez uma pergunta para as pessoas que estavam ali, que é a pergunta que eu vou fazer para você. Considerando que você não vai conseguir jantar naquele restaurante com seu marido que você tinha organizado para fazer com tanta antecedência, a sua noite acabou ali? Ou você vai para outro restaurante tranquilamente e o importante é que vocês estão juntos comemorando a data? Olha, sou uma pessoa que gosta muito de comer, então eu não ficaria sem eu precisaria comer, eu falaria, olha, tudo bem, eu queria que fosse aqui, mas eu continuo com fome. Mas para você estaria tudo ótimo, né? Então, não, eu ficaria um pouco decepcionada, não vou negar não, assim, eu ficaria um pouco frustrada, mas eu ia falar, cara, tá bom, esse problema veio aqui, como é que eu resolvo esse problema? Vamos para outra opção. Sei lá, eu acho que principalmente quem trabalha no universo jurídico, é o que a gente faz o tempo inteiro, tá? Esse problema veio pra mim. Tem que resolver. Tem que resolver, o que eu vou fazer? Então, eu acho que eu provavelmente iria pro restaurante mais perto, porque eu já tive o desgaste emocional, né, de ser frustrada ali, então eu iria pro fator mais fácil, que é, tipo, virar a esquina e vou naquele restaurante ali, que parece ser gostoso, entendeu? E eu sou fácil de agradar pela barriga, então, assim, eu me contento com pouco, entendeu? Me levar pra comer fast food, eu tô feliz. Só que eu não como carne, né? Então teria que ser um hambúrguer vegetariano. Mas enfim. Eu sei que ela fez uma enquete na turma, né? E uma parte dos executivos faria igual a você, ou seja, infelizmente não é o que eu queria, mas vamos para outro lugar, o importante é que a gente está junto. Sim. E uma parte disso, a noite acabaria para mim. Eu poderia até ir para outro lugar, mas eu ia passar a noite toda reclamando que eu fiz a reserva, etc e tal. Então, assim, o que ela quis mostrar ali é que cada pessoa reage diferente a uma mesma situação. Sim. E que quando a gente é líder, a gente precisa ter isso em mente, né? E precisa tratar cada liderado considerando essas preferências. Então, ela deu o seguinte exemplo. Você tem um diretor de outro país que está vindo para assistir uma apresentação. E aí você tem um funcionário e você pede para ele fazer uma apresentação para apresentar no dia que o diretor chegar. E aí chega no dia que aquele diretor chega, você fala para o seu funcionário, olha, ele está com pouco tempo, acabou que diminuiu o número de assuntos que a gente vai tratar, não preciso mais que você faça essa apresentação. Aí ela disse, vai ter funcionário que vai dar graças a Deus que não precisa apresentar. E vai ter advogado ali que vai ficar super frustrado porque preparou com tanta antecedência. Então, esse cuidado que a gente tem que ter como liderança, né? Sim. De estar cuidando das pessoas, essa questão humana, de como que isso vai refletir na motivação das pessoas. Porque isso reflete no dia a dia. Como ela se sente cuidada e tratada, vai refletir na entrega dela com certeza. Sim, sim. E tem que ser uma preocupação constante, né? Até porque eu acho muito interessante isso, porque a gente fala com uma simplicidade de um assunto que é muito mais complexo.
Então, você está falando aí de olhar para o ser humano, mas o ser humano é um mundo, e até você entender como é que um liderado seu vai reagir a uma situação... É difícil. É difícil. É um aprendizado. Você tem que, primeiro, equipes muito grandes, eu acho que seria uma missão quase impossível, ou muito desafiadora. Talvez não impossível, mas muito desafiadora, e um nível de capacidade muito maior, para você olhar para uma galera, vamos dizer assim, né? Agora, uma equipe menor, você já consegue ter um olhar mais atento, né, para cada um. E entrando um pouquinho na questão de formação de equipes, né? Porque se deixar, eu vou ficar falando sobre essa parte humana que você adora. Com certeza, e é importante para a liderança. Eu acho que a gente está cheio de assuntos técnicos de gestão de processos, gestão de projetos, mas no final das contas, tanto nos processos, nos resultados, nos projetos, a gente tem pessoas. Se a gente não sabe essa parte, o negócio vai desandar. Sem dúvida nenhuma. É muito mais importante para o líder saber gerir pessoas do que propriamente conhecer a parte técnica. Obviamente que ele tem que ser um bom técnico, mas se ele estiver cercado de pessoas que são boas tecnicamente, vai resolver o problema. Mas se ele não souber gerir essas pessoas, ele não vai conseguir fazer a entrega do resultado. Exatamente. E aí entra um pouco no assunto que eu queria falar com vocês sobre a formação de equipes, né? A gente tem um modelo, eu estudo muito sobre liderança, tanto pela necessidade do cargo, quanto por eu ter assumido muito nova. Então, a gente, ciente das nossas fraquezas, a gente faz o quê? Tenta suprir com conhecimento. Já que eu não consigo com experiência, porque eu não tive tempo, o único que eu preciso, que eu posso ter, na verdade, a meu alcance, é o conhecimento. Então, é por ali que eu começo. E, a partir do estudo da liderança, tem um modelo que se chama modelo de Tuckman, que são um modelo de 5 etapas, né, de 5 fases ali de formação de grupo. Sim. Que isso é liderança, mas também tem um pouco de teoria das relações humanas, enfim, tem uma mistura. E aí, quando a gente está falando de formação de grupo, a gente tem 5 fases, né, desse modelo de Tuckman, que ele propôs. A primeira fase seria a iniciação, a segunda fase seria tormenta ou tempestade, a segunda fase seria normalização, quando fica tudo bem, a quarta fase é desempenho e, por fim, a fase de encerramento, quando tem um time que vai se encerrar, sei lá, para um projeto, por exemplo. Sim. Quando não tem, se esquece essa parte. E eu vejo muito um dificultador na parte da tormenta, evidentemente, pelo nome a gente já consegue entender, que é a fase de adaptação do funcionário a um time. E aí eu queria saber de você, você já teve algum caso que aí que você possa compartilhar com a gente, que entrou um membro na sua equipe e você sentiu que a etapa dele, a fase de tormenta dele estava demorando muito, estava sendo muito tormentosa, ou que você formou mesmo um time do zero? Alguma situação que você pode trazer pra gente, assim, compartilhar? Assim, primeiro comentar, assim, que realmente o maior desafio do líder, como a gente estava falando, é gerir pessoas, né? E principalmente com as complexidades que as pessoas representam, né? Porque cada pessoa vai trazer ali a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar, a sua maneira de se comportar. Uma forma de um se comportar vai afetar a forma de outra pessoa se comportar. Então, assim, a gente lida o tempo todo com conflitos, de certa forma. Né? E você tem que ter sabedoria para lidar com conflitos, né? Eu não me recordo especificamente de um colaborador que não tenha se enquadrado no time, mas eu lembro de uma situação que aconteceu uma vez que tinha um potencial conflitivo grande. Eu estava sentada na minha sala, né, como diretora jurídica, e, de repente, alguém bate na minha porta e entram juntos 5 funcionários. Coisa mais interessante, 5 funcionários entraram juntos, era o final do dia. Os 5 entraram e falaram, olha, vai ter uma delas foi a porta-voz e disse, vai ter um curso assim, e nós 5 estamos interessados em ir, né? E a área de recursos humanos disse que só uma pessoa pode ir. Então, a gente quer que você decida quem é que vai. Você que tinha que decidir. Isso. Quem é que vai? Eu era chefe, né? E tinham 5 pessoas olhando para mim fixamente, esperando eu decidir quem iria. E eu pensei, bom, não importa quem eu escolher aqui, 4 sairão insatisfeitos, né? A gente está numa situação típica de conflito, os 5 querem ir, existe uma política de orçamento que só pode ir um. Eu tive que ser rápida ali, sabe, Gabriela? Pensei, o que eu faço agora? Podia, claro, escolher qualquer um ali, mas não era esse o meu objetivo. Então, eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um dever de casa para vocês. Vocês se reúnam e conversem entre vocês sobre por que cada um de vocês deveria fazer esse curso.
Lembrando que a gente pode ter esse mesmo curso no ano que vem ou daqui a um semestre que uma outra pessoa fará. Então, além de por que você deveria fazer esse curso, por que você deveria fazer esse curso primeiro? Qual é a urgência que você tem em relação ao colega? Façam essa discussão, façam uma lista, uma ordem de prioridade e tentem descobrir quem seria a pessoa indicada para fazer esse curso. Se vocês não chegarem a uma conclusão, vocês venham aqui e eu vou escolher. Doa quem doer. Aí eles foram, não estavam esperando aquela resposta. E no dia seguinte, no final do dia, eles vieram e disseram, olha, nós chegamos à conclusão que fulano é a pessoa certa para fazer o curso e tal. E por que é legal fazer isso, né? Primeiro você coloca as pessoas para pensar, né? Tira elas dessa inércia de querer que alguém resolva uma coisa para elas, coloca elas para pensar e faz com que crie um consenso. Eu acho assim, Gabriela, toda decisão, ela precisa, primeiro, ser comunicada, né? A pior coisa é aquela coisa da rádio corredor. A rádio corredor só acontece porque ninguém comunicou de uma forma oficial. Sim. E muitas pessoas ficam colocando algumas coisas embaixo do tapete. Não vamos comentar isso. Só que aquilo que você não comenta é justamente o que vai virar a fofoca. Se você chama as pessoas e fala, olha, pessoal, é isso, acabou o assunto, ninguém mais vai... Né? Mas se você não fala, só uma pessoa sabe, não conta para ninguém, essa pessoa tem um melhor amigo que também não vai contar para ninguém, daqui a pouco todo mundo está sabendo, mas ninguém fala sobre. Então, eu acho que toda decisão, por exemplo, tem que ser comunicada. Comunicação é fundamental no ambiente corporativo. E a outra coisa que eu acho é que toda decisão, ela de certa forma precisa ser consensada. É claro que se você é um responsável, um líder, vai ter momentos em que você vai ter que tomar decisões, né? E essas decisões vão ser melhores para uma pessoa e piores para outra. Você só tem um curso e tem 5 pessoas querendo fazer, você vai ter que escolher. Mas por que não colocá-las dentro do processo de decisão e fazer com que elas percebam que elas mesmas podem ter um poder de decisão sobre aquilo? Quando as 5 pessoas vieram me pedindo para escolher alguém, 4 iriam sair insatisfeitas. Mas no dia seguinte, as 5 vieram e nenhuma estava insatisfeita. Uma só ia fazer o curso do mesmo jeito. E elas já tinham se entendido na ordem dos cursos. Quer dizer, no ano que vem, se tiver eu que vou fazer, no ano que vem o fulano, no ano que vem... Então, acho que é legal esse método de decisão, de estratégia, de incluir as pessoas na decisão. Adorei, porque você reverteu ali, jogou para você, opa, o pepino é meu, peraí, toma aqui de volta. Devolveu ali, mas foi uma super estratégia e bem humana, né? Porque você deu ali a oportunidade deles mesmos, deles decidirem. Exatamente. Sabe por quê também? Às vezes, uma pessoa, ela acha que ela precisa mais daquele curso, mas ela não consegue verbalizar. Porque ela pensa, bom, todo mundo quer, se eu falar isso aqui, ninguém vai dar valor. Mas quando você pede para todo mundo sentar e ouvir o outro genuinamente, por que ele realmente acha que precisa fazer o curso, e aquela pessoa tem a oportunidade de verbalizar aquilo, a comunicação acontece e você pode chegar numa decisão mais interessante para todo mundo. Muito bacana, porque você realmente usou de uma visão ali muito estratégica para poder resolver a situação. E obrigada por compartilhar, porque quem sabe se um dia eu tiver essa situação, eu vou lembrar. A Ana falou que fez assim, ó, boa estratégia. E, enfim, entrando nesse assunto de conflitos, eu vou entrar no tema do nosso quadro, que o nosso quadro ele é voltado para a liderança feminina. Sim. Evidentemente, eu não acredito que a gente consegue fechar isso em apenas falar de liderança feminina por gênero, porque isso não existe. No final das contas, as dores vão ser compartilhadas em muitos níveis entre homens e mulheres. Como você falou agora dos desafios humanos, não importa o gênero, né? Os dois vão enfrentar. Mas a gente sabe que, historicamente, as mulheres sofrem um pouquinho. Sim, sem dúvida. Porque é uma questão de evolução social. Sem dúvida. Tá tudo bem, a gente não vai bater no que passou, mas agora vamos... O que a gente pode fazer para reverter isso, né? E essa é a intenção desse quadro, que é a gente falar um pouquinho desse assunto, reforçar a posição da mulher no ambiente corporativo, ou melhor, onde quer que ela queira estar. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente se você já teve, ao longo da sua carreira, alguma situação que você percebeu isso está acontecendo porque eu sou mulher. Sim, tive várias situações, mas eu até queria fazer um comentário com você, assim, ao longo desses 20 anos que eu estou como diretora jurídica, eu já vi muita coisa melhorar e evoluir para as mulheres. O número de mulheres em diretorias hoje é muito maior. Mas a gente não pode negar que ainda continua existindo essa diferença, né? Então, assim, se por um lado a gente tem que parabenizar pelo avanço que a gente vem tendo, mas por outro a gente não pode tampar os olhos para uma realidade que ainda é de preferência
pelo gênero masculino. Sim. Né? Se você vai olhar, por exemplo, um comitê executivo, um conselho de administração, uma alta diretoria da maioria absoluta das empresas, o número de mulheres representando ali é muito inferior ao número de homens. E eu já li algumas pesquisas que mostram que até o nível gerencial, né, ou seja, do nível básico profissional até o gerencial, você tem uma média de 50% de homens e 50% de mulher. Olha que interessante. Até o nível gerencial existe sim uma equidade entre homens e mulheres, mas quando passa do nível gerencial, você começa a ter uma preponderância de homens em relação às mulheres. O que aconteceu? Ninguém para se perguntar o que aconteceu dali para frente, que as mulheres eram 50%, mas elas não conseguem avançar. O que é essa cortina de fumaça? O que é esse bloqueio que as mulheres enfrentam no dia a dia? Né? E é uma coisa realmente que está ali no boca a boca, que está ali como uma pessoa fala da outra, às vezes as próprias mulheres não se apoiam, né? Então, assim, eu acho que tem toda uma cultura que tem que ser transformada. Mas primeiro eu queria colocar, porque eu vejo muitas pessoas colocando por aí, eu venci sendo mulher, não faz diferença nenhuma, isso é desculpa, isso é passado. Não acredito nisso. Eu venci sendo mulher, mas até hoje, como mulher, eu vejo no mundo corporativo uma diferença entre homens e mulheres, sim. E a gente tem que continuar batalhando por isso para que outras pessoas que vêm depois da gente possam ter dias ainda melhores. Está melhorando? Tá. Mas ainda precisa muito. A luta continua, né? A luta continua. Acabou, não. Se você olha, por exemplo, além da questão que eu te falei, que em cargos de alta liderança o número de homens é muito maior, também existe a constatação, através de pesquisas de mercado, de que o salário de homens e mulheres na mesma posição é diferente. Saiu até uma lei, né? No ano passado. E no ano passado, falando para igualar. Mas se precisa ter uma lei que diga para igualar, é porque, naturalmente, não existe essa igualdade. Porque na prática está difícil. Exatamente. Então, assim, primeiro eu queria fazer esse comentário. Então, como mulher, eu vejo isso acontecer. Mesmo assim, conseguir vencer na carreira, mesmo assim, sou uma pessoa reconhecida, sim, é possível chegar lá. Para algumas pessoas será, para outras nem tanto, né? Assim, cada pessoa tem a sua história. Mas o fato de uma pessoa ter conseguido não pode invalidar a existência de um preconceito contra as mulheres, que ainda assim existe. E aí eu vou me lembrar de uma história que aconteceu comigo quando eu estava no meu segundo emprego. Eu trabalhava como gerente de uma empresa de TV a cabo e a gente tinha vários prestadores de serviço que trabalhavam na rua com alguns serviços de obra civil, fazia aqueles buracos na rua para instalação de fiação subterrânea. E saiu uma legislação na época dizendo que a fatura que a gente pagava os serviços dessas empresas de obra civil deveria sofrer um desconto do INSS da obra. Era uma coisa nova. Mas, assim, em resumo, aquelas construtoras, aquelas empresas de obra civil passariam a ter um desconto a mais na sua fatura. Geralmente são empresas pequenas, de pequeno e médio porte, e qualquer retenção na fatura faz uma diferença, então eles ficaram em polvorosa. O diretor, então, de engenharia me solicitou, eu como gerente jurídica, me solicitou se eu poderia fazer um resumo didático numa folha de papel de por que tinha sido determinado aquele desconto, qual legislação, qual o objetivo, qual era o percentual, quando ele entraria em vigor e tudo mais. Eu fiz, então, um manual de uma página bem objetivo, bem didático, e entreguei na mão dele. Esses empresários, né, de pequeno e médio porte, pediram uma reunião com ele, estavam totalmente indignados, não queriam receber esse desconto na fatura, e ele fez uma reunião numa sala com umas 30 pessoas, eram uns 30 homens empresários. E ele, então, pegou aquele papel que eu dei para ele, entregou um para cada um, e pediu que as pessoas lessem. E as pessoas não queriam ler, porque eles estavam muito indignados, eles não queriam aquela retenção, enfim, estava um alvoroço. Até que, de repente, eu estou sentada na minha sala, lá como gerente jurídico, o diretor de engenharia entra na minha sala e fala: Ana, você está ocupada? Eu disse: não, pode falar. Ele: então, sabe aquele assunto que eu pedi para você fazer um resumo? Eu estou com 30 empresários aqui na sala do lado e eles não entenderam, não estão entendendo, não querem entender sobre aquela retenção. Eu tentei explicar, eles não querem entender. Eu falei que eu ia chamar quem entende do assunto. E queria que você fosse comigo para dar explicação. E aí, aqueles 30 homens estavam lá com aquela cara de indignados, e quando ele entrou na sala comigo, nessa época eu tinha 26 anos, eu era bem magrinha, assim, entrei na sala com ele, ele falou: gente, chamei aqui a Ana, que é a pessoa que entende do assunto. Na hora, eles começaram a se entreolhar e fazer assim com a cabeça, tipo: quem é essa figura? Quem é essa mulher que vai explicar pra gente? Essa menina, essa né? Menina. Que é assim que eles pensam. Minha filha, quantas vezes eu ouvi minha filha? Minha filha.
minha filha é trágica. Exatamente. E quando eu entrei, assim, é uma coisa que você percebe pela postura corporal deles, que eles estavam assim, tipo, quem é ela, né? A comunicação não é só a fala, né? Tem uma postura verbal, facial ali. e tal. E naquele momento, eu, como sabia bem o assunto, fui totalmente firme e falei, vou explicar para os senhores. Saiu a resolução tal, número tal, na data tal, a partir desse mês tem essa retenção assim, assim. O objetivo é o INSS garantir que a parcela sobre o funcionário que está na obra no campo seja retido, etc. e tal. Fui explicando toda a situação. E, assim, da metade da minha explicação para frente, a expressão verbal, facial e corporal dele já mudou. Porque quando eles viram que eu tinha conteúdo, quando eles viram que eu sabia o que eu estava falando, eles começaram a me respeitar. Foi muito nítida a mudança de postura deles. E aí, depois que eles começaram a me respeitar, fizeram silêncio, ouviram tudo e começaram a me fazer perguntas, às quais eu sabia responder. Então, eu entrei com uma situação daquela sala e saí de outra situação. Mas eu poderia ter me desestabilizado com aquela primeira reação deles, ter ficado nervosa e não ter conseguido passar a mensagem, que pode acontecer algumas vezes quando mulheres são colocadas em situações como essa. Sim. Então, essa é uma situação que eu me lembro, que eu nunca me esqueci. Foi marcante, mas eu consegui dar a volta por cima, vamos dizer assim, né? Então, o que eu tenho a dizer para as outras mulheres é, por mais que você sofra algum tipo de preconceito no ambiente corporativo, e sempre vai existir, né? Seja seguro de si, do seu conteúdo, estude, se prepare. Você tem que estar preparada ali para responder qualquer coisa que te perguntarem, que esse é o segredo do sucesso no final do dia. No final do dia, quem está mais bem preparado é que vai conseguir demonstrar o seu valor, independente de ser homem ou mulher. Ou seja, com preconceito ou sem preconceito, esteja preparado. As suas chances aumentam muito de ter sucesso. É verdade, não, perfeita a sua colocação. E o interessante é, até você abrir a boca, você está sendo julgada pela sua aparência, subestimada por ser nova, por ser mulher. Eu também já passei inúmeras situações, tal como você, e como diversas mulheres. Eu acho que toda vez que eu faço essa pergunta, eu já sei a resposta, eu sei que é sim, mas eu gosto de fazer mesmo assim, para poder ouvir. Mas eu estava em reunião e com 2 clientes e uma advogada da minha equipe. Estávamos em reunião e o cliente com muitas perguntas e um temperamento um pouco exacerbado. E eu explicando ali a situação. Só que, como você falou, eu tenho todo o conhecimento, conteúdo jurídico eu vou ter. Então, eu estou ali falando com propriedade, estou fazendo essa reunião porque eu quero te ajudar, te aconselhar, e, enfim, explicando toda a situação. Só que ele começou num movimento de vou testar até onde ela sabe. E aí começou a fazer perguntas assim, que são descabidas, que você precisa fazer uma outra análise para poder responder. E aí eu comecei a responder, olha, eu não sei te dizer, para isso eu preciso fazer uma análise, eu posso elaborar uma proposta, e aí eu te retorno com essa proposta e se você der o ok, eu prossigo com essa análise e te retorno. E comecei a fazer esse movimento. E eu reparei na minha liderada, que é uma liderada que eu sei, porque eu conheço ela, ela tem um desafio ainda de trabalhar a segurança pessoal dela, que ela se empoderou ali, ela viu a forma que eu estava agindo e ela, não, é isso, a gente pode fazer isso, isso, aquilo, não sei o quê, e eles interrompendo a fala. Isso, é muito comum. É uma prática muito comum, a mulher tá falando, você interrompe. Aí você interrompe de novo, para ver até onde é que ela consegue ir. Enfim, consegui lidar ali, não foi uma reunião fácil. No final eles entenderam, concordaram comigo, entenderam que eu estava agindo ali para fins de proteção deles, mas ao longo da reunião eu tive situações de machismo. Assim, desculpa a sinceridade, mas machismo, porque você está testando ali o conhecimento que vai além do que está sendo debatido aqui. Para poder te colocar numa situação constrangedora. Só que eu já tô cascuda, entendeu? O negócio já fui treinada. E tive algumas experiências aí na vida que me moldaram para esse fim. Para estar preparada. Para estar preparada. Mas assim, e muitas vezes saber dizer eu não sei. Mas com muita segurança, eu não sei. Não tem problema nenhum você não saber, né? Eu não sei e não tem problema nenhum eu não saber, porque ninguém saberia nessa situação. Então, eu não sei. E isso eu aprendi com um chefe homem. Foi um líder homem que eu tive que me ensinou a dizer eu não sei. Eu lembro que quando ele começou a falar eu não sei numa reunião assim, tão... Naturalmente, com as pessoas com uma expectativa de que ele fosse falar alguma coisa, e ele, eu não sei. E aí eu olhava, eu fiquei tão admirada, aquele eu não sei me encantou tanto, sabe? Eu fiquei assim, gente,
Ele não sabe. É a segurança de poder dizer que não sabe, né? Nossa, é encantador você falar que não sabe com segurança. E aí eu percebi que eu precisava adotar isso. Acho que a gente vai aprendendo, mas essa postura de interromper a mulher já aconteceu até também em outro caso que eu tive, que eu estava com um colega de trabalho, homem, e eu me portando ali. Por alguma razão eu tinha uma posição acima desse meu colega de trabalho, mas eu estava falando com um terceiro que... enfim, não estava dando voz às mulheres presentes na reunião. Só que aí, toda vez que eu levantava a voz para falar, né, toda vez que eu tentava me comunicar, ele me cortava. Sim. Nesse movimento de um emocional extremamente, assim, abalado, assim, nervoso. Não estava bem. Estava com um problema, mas não estava se acalmando. E toda vez que eu falava, parecia que deixava mais nervoso. Por mais que eu falasse tecnicamente pertinente, tudo bonitinho. E aí, esse meu colega falou assim, poucas palavras, não teve muita robustez técnica, mas falou. No momento que ele falou, o outro se acalmou. Foi como se fosse assim, não tem só mulher nessa sala, tem também um outro homem. E aí ele se sentiu mais confortável. Então, acho que a gente tem cenas que são sutis. Que quando a gente está atento, a gente começa a perceber. A gente percebe. Quando a gente está atento, quando a gente já passa por isso muitas vezes... Está consciente, né? Aquilo entra na nossa linha de raciocínio. Então, acho muito bacana quando eu te pergunto isso, até para poder, e compartilho com você também as minhas, para quem está ouvindo, entender que não é só com elas. Exatamente. Todas nós passamos por isso, e a gente precisa se apoiar, porque esse movimento está longe de terminar, ainda tem muito que a gente possa caminhar ali. E engraçado, porque eu utilizo o termo menina de uma forma muito carinhosa. Sim. Assim, eu tentei reverter um pouco esse jogo da gente... Porque já me chamaram, essa menina aí falando. Já tive um feedback desse. Cuidado com o que você fala, que as pessoas podem pensar, quem é essa menina aí falando? Aí eu falei, uma pessoa que pensa diferente de você que tá ouvindo, mas tudo bem. E aí eu mudei um pouco esse termo para, em vez de diminuir as mulheres, elevar. Então, principalmente quando as mulheres são ainda mais seniors, vou dizer assim, né? São mais maduras, eu uso o termo menina. Oi, meninas, assim, de uma forma bem amistosa e carinhosa. Mas não é o que acontece sempre, sabemos. E eu queria aqui, Ana, primeiro agradecer que você topou conversar comigo, Imagina. Com a gente, nós que estamos ouvindo aqui, quem pôde participar aí desse bate-papo, que foi muito enriquecedor para quem está ouvindo com atenção e com a profundidade necessária para extrair os aprendizados que você trouxe. Eu queria te pedir para você deixar uma mensagem para quem estiver ouvindo, seja mulher ou não seja mulher, qualquer pessoa, porque o objetivo desse quadro é diversidade e inclusão. Sim. Então, acredito que a gente possa falar para qualquer líder ou até não líder que possa ouvir e extrair. Eu sabia que você ia me perguntar isso e fiquei pensando numa dica importante que serviu para mim, para minha vida, e que eu acho que serve para tanto quem é líder, quanto quem não é, quanto para mulheres, quanto para homens, e tem um conteúdo de diversidade e inclusão, que se aproxime de pessoas que pensam diferente de você. Eu já concordo comigo, você já concorda com você. Você não precisa se cercar de pessoas que também concordem. Você precisa se cercar de pessoas que pensem diferente e que possam te mostrar outros caminhos. Porque quando a gente está cercado de pessoas que pensam de forma diferente, essas pessoas podem alertar que a gente não está indo por um caminho legal, que a gente poderia fazer diferente, que a gente tem uma outra alternativa, que pode ser uma forma mais inovadora. Então, é uma coisa que eu aprendi na minha carreira e que eu zelo por isso. Né? Eu não busco pessoas para dizerem amém para tudo que eu falo. Eu busco estar perto de mim, tanto colaboradores quanto colegas, que falam a verdade para mim, que falam aquilo que eu preciso ouvir, não aquilo que eu quero ouvir. Se você se acostumar a ouvir opiniões diferentes e entender isso como uma coisa construtiva para você, você só tem a crescer e a se desenvolver. Então, essa é a dica que eu dou, e eu acho que não tem nada mais inclusivo do que ouvir quem pensa diferente de você. Perfeito. Amei esse papo, foi super prazeroso, foi leve e acho que para mim tem muito ensinamento aqui para eu extrair. Esse ponto de ouvir as pessoas que pensam diferente também. Quem está ouvindo esse podcast provavelmente já é
alguém que está aberto a ouvir diferente, né? Podcast, quadro, enfim. Isso. Sem querer rotular como que é esse nosso bate-papo. Mas eu queria te agradecer mais uma vez. E eu acho que a gente vai ficando por aqui. Pessoal, muito obrigada. Quem assistiu a gente até agora. E até o próximo episódio.